e meio e 2 calçadas de 3 metros. Em princípio, essas vias seriam de mão dupla, né? As novas a serem implantadas. E daí são todas essas vias que estão aqui em laranja, só que muitas dessas vias já passam por vias existentes e que não tem esses 18 metros. E o que nós faríamos nessa via? Teria que ser feito um projeto de circulação viária urbana, porque essas vias elas já têm essa função de coletar e distribuir o tráfego. Então, qual seria nessas vias onde é impossível fazer, em princípio, o alargamento, teria que analisar se é melhor suprimir o estacionamento, deixar elas de mão dupla, mas aí teria que ser feito um plano de circulação viário para analisar, dentro dessa função que a via tem, qual é a melhor maneira para que ela seja... Ela continue cumprindo a sua função. Hoje tem estacionamento dos dois lados, suprimir de um dos lados resolve o fluxo da via. Então, a elaboração desse estudo. As vias marginais de linha férrea, que visam separar as diferentes características de tráfego e está ao longo da linha férrea. Tem 15 metros, sendo um lado de estacionamento, 2 pistas de 3,5 metros e 2 calçadas de 3 metros. Aí fala, mas não precisa ter calçada do lado da ferrovia, que a gente já ouviu. É interessante ter calçada, porque essa calçada as pessoas podem caminhar lá, pode ser feita uma ciclovia, então assim, já deixa esse espaço separado para isso. E as vias locais, que são as demais vias da cidade que tem a... Pode perguntar. Essas vias arteriais, as outras que você lembrando agora, elas seriam as arteriais provavelmente para daqui 50 ou 80 anos, né? Ou 30 anos, que seja. Tratar completamente. Exatamente, mas durante esse período, então se seja tratado daqui 30 anos, esses proprietários dos terrenos que vão passar essas vias, qual é a situação jurídica desses terrenos? Eles não vão poder construir porque está reservado para... Não, na verdade, nesse caso aqui, o que acontece? Eu tenho um terreno que ele está aqui, bem nessa área, e eu quero fazer um parcelamento. Eu posso? Posso. Então eu vou lá, vou pedir para a prefeitura, ele vai me dar as diretrizes de que nessa área aqui eu tenho uma via arterial passando e essa via arterial tem 30 metros e está passando bem nesse local. Eu vou desenvolver o projeto do parcelamento considerando que nesse local vai ter essa via arterial e já vou implantar a parte dela. Porque a ideia mas assim, a intenção é com que isso vá se desenvolvendo ao longo dos anos. Então assim, esse loteador ele veio aqui, essa aqui é uma via coletora. Ele vem e abre parte dela, de 18 metros. O outro vai lá e executa a outra parte dela, e assim progressivamente. Então você já tendo essas diretrizes viárias, na consulta prévia para o parcelamento, você já vai saber aonde são essas vias, qual é a largura dessas vias, que você vai ter que seguir, e as outras vias locais você pode desenvolver ela, desde que ela tenha o tamanho estabelecido na lei, da maneira como você quiser. Certo. Mas o não vai permitir que eu esse lote dele, ele está reservado para uma matéria futura. Sim. Vai ser indenizado. Vai ser indenizado. Mas todas essas vias são perimetrais. Ele não vai, essas vias, elas dificilmente vão pegar um lote, elas pegam uma gleba. Para fazer, quando você for fazer o projeto de parcelamento dessa gleba, essa área que você vai ter que doar das próprias vias, elas vão entrar no cálculo dos 35%. Você já tem que doar os 35% de área pública. Só que daí, em alguns casos, você já tem essas diretrizes. Você vai ter que respeitar a largura dessas vias que já estão lançadas. A rua, ele tem um lote para uma rua que está se imaginando ser arterial, 31 metros. Ele tem um lote? Mas hoje a rua tem 12 metros. Hoje a rua tem 12. Ele tem esse lote lá. Ele vai edificar nesse lote. Ele faz esse projeto pensando nos 31 ou ele faz pensando nos 12 que existem hoje?
Porque se Essas vias. Se assim vai eternizar, né? Luiz Antônio, acontece o seguinte, se tu tens nós estamos falando aqui de parcelamento, é uma situação, abertura de rua. Se tens um lote estabelecido em uma zona consolidada, é a mesma coisa como acontece hoje. Se tu tens um alargamento de rua que vai inviabilizar a tua construção, ou tu tens o direito de construir, ou a prefeitura tem que indenizar o teu terreno. É isso que acontece. Se a prefeitura tem interesse de alargar aquela rua, ela tem que indenizar o teu lote, que vai inviabilizar a construção. Né? É lógico que hoje a gente fala com 1 metro, 2 metros, se negocia, né? se recua, como acontece hoje, com um alargamento de passeio. Com um alargamento desse caso, de via, que tu vai ter que pegar, alargar, tirar 10 metros do lote, né? Aí é passivo de indenização. Ou de parte, dessa parte do alargamento, ou, em alguns casos, quando inviabiliza totalmente o lote, do lote inteiro. O que é que acontece? Tu quer construir, tu tens o direito de construir. Só não vai construir se a prefeitura indenizar. Ou ela indeniza ou deixa construir. Essa é a situação. Ok? As vias locais. Pessoal, as vias locais, então, elas têm 13 metros, que são 2 pistas de 3,5 e 2 calçadas de 3 metros. O Código de Obras. O Código de Obras do município já tem instituído, ele foi revisado. E a função do Código de Obras é estabelecer as normas que regulamentam a aprovação de projetos, o licenciamento das obras, atividades, execução, manutenção e a conservação das obras. O Código de Obras e o Código de Posturas de Tubarão, ele foi revisado, tinha algumas coisas que eram assuntos do Código de Obras que estavam no Código de Postura e que foram inseridos dentro do Código de Obras, e daí também a gente levantou as outras necessidades do município, como por exemplo, a regulamentação da demolição, da implantação de obras públicas, de intervenção pública, por exemplo, abrir galerias, etc., que não havia uma regulamentação dentro do município e que estão agora, todas elas contempladas dentro do Código de Obras. O Código de Posturas, ele dispõe sobre o poder de polícia administrativa a cargo do município, na matéria de utilização dos espaços, da higiene no município, do bem-estar público, do licenciamento das atividades econômicas, das infrações e das penalidades, que também foi revisado pelo plano diretor. E a lei de uso e ocupação do solo urbano, que foi feita uma proposta, foi discutida, depois essa proposta foi rediscutida, foi levada para a Câmara de Vereadores, discutido com eles, foi discutido com o Sinduscom, foi discutido com eles e o grupo, foi pactuado, e nós vamos apresentar então a pactuação que nós fizemos juntamente com os Sinduscom. Dentro da Lei de Uso e Ocupação do Solo, nós temos categorias de usos. E existem usos que são permitidos, que são usos considerados adequados à zona. Usos tolerados, que são aqueles passíveis de serem admitidos desde com estudo de impacto de vizinhança. E os usos que são proibidos, que são aqueles que não vão ser permitidos na zona. E daí nós temos a zona residencial 1, a zona residencial 2, a zona residencial 3, a comercial 1, 2, 3, a zona industrial 1 e 2 e a zona de preservação ambiental. Dentro dos parâmetros nós temos o índice de aproveitamento, que é quantas vezes a área do terreno pode ser edificado, ou seja, um lote que tem uma área de 500 metros quadrados, se ele tem um índice de aproveitamento 2, ele pode construir nesse local 1.000 metros quadrados. A taxa de ocupação, que é qual é a área construída que pode ser ocupada no terreno. A taxa de permeabilidade, que é assim, qual é a área no terreno que não pode ser pavimentada, que ela tem que ter condições de permeabilidade para que a água ela infiltre no solo. O número máximo de pavimentos, então assim, até quantos pavimentos aquela zona pode permitir, que hoje não tem gabarito de altura em Tubarão. O lote mínimo e os recursos. Nossa, o mapa ficou ótimo. Dá para ver direito. Bom, nós temos a zona residencial 1. Hoje em Tubarão,